Se você é magro e tem dificuldade para ganhar peso, provavelmente já ouviu a famosa frase: é só comer mais. O problema é que quem fala isso geralmente já sente fome o suficiente para comer muito sem esforço. Já o magro muitas vezes olha para o prato e simplesmente não consegue colocar mais nada para dentro. E foi justamente por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque talvez o problema não seja falta de disciplina. Talvez seu corpo apenas tenha se acostumado a viver com pouca comida. E se o corpo aprendeu isso ao longo dos anos, existe uma boa chance de que ele também possa aprender o contrário. Por isso, a primeira ferramenta que eu quero te entregar é simples. Pare de esperar a fome aparecer. Isso pode parecer estranho, mas muitos magros só comem quando sentem vontade de comer. O problema é que a própria fome deles já é baixa. Se você depende da fome para comer, você continua preso no mesmo ciclo. Pensa comigo, se você sente pouca fome, você come pouco. Se você come pouco, seu corpo continua acostumado com aquela quantidade. E se ele continua acostumado com aquela quantidade, você continua sentindo pouca fome. Percebe como isso vira um ciclo? É por isso que criar horários para se alimentar é uma forma muito mais inteligente de lidar com isso. Você para de negociar com a fome. Você para de perguntar para si mesmo se está com vontade de comer ou não. Você simplesmente transforma aquilo em rotina. Muitas pessoas só conseguem resultados quando param de tratar a alimentação como algo emocional e começam a tratá-la como uma tarefa. Nem sempre você vai estar com vontade de treinar, mas você treina. Nem sempre você vai estar com vontade de trabalhar, mas você trabalha. Em alguns momentos, a alimentação também precisa funcionar dessa forma. A segunda ferramenta é aumentar a alimentação aos poucos. Não tente dobrar suas refeições. Não tente transformar um prato normal em uma montanha de comida. Adicione pequenas quantidades. Um copo de leite, uma banana, um pão, um pouco mais de arroz. O erro de muitos magros é acreditar que precisam mudar tudo de uma vez. Descobrem que precisam comer mais e imediatamente tentam aumentar centenas ou até milhares de calorias por dia. O problema é que isso normalmente gera desconforto, sensação de estômago cheio e acaba sendo impossível de manter por muito tempo. Pequenos aumentos são muito mais fáceis de manter e dão tempo para o corpo se adaptar. E é justamente aí que entra a analogia da bola de neve. Você não precisa criar uma avalanche no primeiro dia. Você só precisa empurrar a bola um pouco, depois mais um pouco e mais um pouco. Com o tempo, aquilo que parecia impossível começa a se tornar normal. A terceira ferramenta é gerar demanda. E aqui entra uma coisa que muita gente esquece. O corpo precisa de um motivo para pedir mais energia. Pense naquele famoso pedreiro que come igual um monstro e continua magro. O que ele faz o dia inteiro? Ele se movimenta, ele carrega peso, ele gasta energia. O corpo dele entende que precisa de combustível. Muitas pessoas olham para esse tipo de indivíduo e pensam que ele nasceu com uma fome absurda. Talvez exista uma pequena parte genética nisso, mas também existe uma realidade que muita gente ignora. O corpo dele foi obrigado durante anos a lidar com uma demanda energética muito alta. E é exatamente por isso que a musculação pode ajudar tanto. Quando você treina pesado, você cria uma demanda. Você dá ao corpo um motivo para querer mais nutrientes. Você mostra para ele que existe um objetivo para aquela energia extra. Não é por acaso que muitas pessoas relatam um aumento de apetite depois de começar a treinar de verdade. O corpo percebe que está sendo exigido, percebe que existe recuperação para fazer, percebe que existe tecido muscular para reconstruir e, como resposta, começa a pedir mais combustível. A quarta ferramenta é parar de dificultar sua própria vida. Tem muito magro tentando ganhar massa muscular enquanto faz um monte de atividade desnecessária. Faz 1 hora de cardio todos os dias, anda para todo lado, gasta calorias sem perceber e depois reclama que não consegue ganhar peso. Eu não estou dizendo que atividade física é ruim, muito pelo contrário. O problema é quando seus hábitos começam a trabalhar contra o seu objetivo. Imagine um balde sendo enchido com água. Agora imagine que existe um furo no fundo desse balde. Você continua colocando água, mas ela continua saindo. É exatamente isso que acontece com muitas pessoas. Elas tentam comer mais, mas ao mesmo tempo aumentam ainda mais o gasto energético. Se o seu objetivo atual é ganhar massa muscular, seus hábitos precisam trabalhar a favor desse objetivo, não contra ele. Outra coisa que ajuda muito é escolher alimentos mais fáceis de consumir. Nem toda caloria precisa vir de uma refeição gigantesca. Um copo de leite, uma vitamina, aveia,
pasta de amendoim, frutas. Tudo isso pode ajudar a aumentar a ingestão sem transformar cada refeição em uma batalha. Porque muitas vezes o problema não é a quantidade de calorias, o problema é o volume de comida. Algumas pessoas simplesmente não conseguem sentar na mesa e comer pratos enormes. E tudo bem, existem maneiras mais inteligentes de aumentar a ingestão sem precisar transformar cada refeição em sofrimento. E talvez a ferramenta mais importante de todas seja a consistência, porque a fome não muda em um dia, não muda em 2 dias, não muda em uma semana. O que muda a fome é repetir comportamentos durante semanas e meses. O corpo se adapta, o organismo aprende, os hábitos se consolidam. Muitas pessoas desistem cedo demais. Tentam aumentar a alimentação por alguns dias, não veem resultado imediato e concluem que não funciona. Mas a adaptação leva tempo. Foi exatamente assim que você se acostumou a comer pouco. Isso não aconteceu em uma semana, foi um hábito construído ao longo de anos. Então é natural que a mudança também leve algum tempo. Por isso eu quero que você pare de pensar que existe alguma fórmula mágica. Não existe. O que existe é adaptação. Se você come pouco há anos, seu corpo provavelmente se acostumou com isso. Se você começa a aumentar gradualmente a alimentação, treina pesado, cria horários e mantém consistência, existe uma grande chance de seu apetite aumentar junto com suas necessidades. Então, resumindo, se você é magro e sente que nunca tem fome, pare de esperar que ela apareça do nada. Crie horários para comer, aumente a quantidade de comida gradualmente, treine pesado para gerar demanda e tenha consistência. A fome não muda em um dia, mas o corpo se adapta aos hábitos que você repete. E se você quer acelerar esse processo e aprender mais sobre treinamento, alimentação e estratégias para ganhar massa muscular, eu deixei no comentário fixado o acesso à Jornada da Hipertrofia. Lá você encontra ficha de treino especializada, guia alimentar, acompanhamento e diversas estratégias voltadas para quem quer construir massa muscular da forma mais eficiente possível. Desde já, um forte abraço, bons treinos e até o próximo vídeo.